Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre estagnação. Parada, platô, você parou de perder o peso, né? Você está estagnado em um determinado peso e o ponteiro da balança não arreda nem a pau. Então vamos lá. Conversando, né, com as pessoas que me seguem, com as que estão na sofrência, né, junto comigo, muitas relataram, né, o desespero que a ansiedade que ficar estagnado, né, no peso. Você vai perdendo peso, aí chega num ponto que o corpo para, aí você continua fazendo a dieta, continua fazendo o sacrifício e aquilo não arreda e continua e se você não for uma pessoa muito forte, uma pessoa que não sabe essas dicas que eu vou dar agora, você acaba desistindo. Então vou dar 5 dicas básicas que eu sempre dei e sempre dou para quem me procura lá no e-mail, lá no blog. A primeira delas é a seguinte: toma água, gente. Como eu falei em vários vídeos aqui atrás, a água, ela desintoxica o organismo, ela ajuda a eliminar um monte de coisa que você está adquirindo com essa quantidade de proteína que você está comendo. Sem contar que a água sacia e que a água, juntamente com o farelo de aveia, ela vai dar mais saciedade, vai fazer seu intestino funcionar melhor. Se você não bebe água, você não urina, você, na fase de ataque, principalmente nos dias de proteína pura, você precisa urinar bastante, você não tem como urinar porque você não está consumindo água, então sobrecarrega seus rins, né? Se você consome o farelo de aveia e não toma a água necessária, vai travar seu intestino. Você sabe que pessoas com intestino preso têm maior dificuldade de emagrecer, né? Sem contar que a pele fica feia, você fica inchada, você fica nervosa, piora tudo. Então, gente, a água é vida, beba bastante água. Água, quando eu digo, suco, chá, água, tá? Tudo tem água. Então, beba bastante água. Outra coisa, para se livrar da estagnação: coma de 3 em 3 horas. É importante porque assim você mantém o seu metabolismo acelerado, a queima de calorias acelerada. Porque se você come de 3 em 3 horas, seu cérebro entende que a cada 3 horas você vai estar recebendo energia. Então ele pode queimar a energia que você consumiu até o final, porque ele sabe que vai ter uma reposição. Então isso é uma programação que você faz com o seu corpo. Quando você come aleatoriamente, sem ter um período, né, pré-determinado, ou às vezes você pula refeições, seu cérebro não tem como programar essa liberação de energia, porque ele nunca sabe em que momento que você vai estar injetando energia nele. Então o que ele faz? Você come, ele gasta um pouco da energia e estoca a outra. Por quê? Como você está fazendo uma dieta restritiva, você está em processo de desnutrição. Então ele entende que você está passando por algum problema, ou você está doente, algo está acontecendo que você não está tendo todos os nutrientes que você tinha antes. Então ele estoca uma parte da energia, gasta uma parte e estoca outra. E como é que ele vai estocar? A maneira que o corpo tem de estocar é através de gordura. Então tudo que você comeu fora de hora, né, porque você não consumiu no horário certo, de 3 em 3 horas, ele vai gastar uma parte e o restante vai para os seus quadris, para a sua barriga, para o seu braço, em forma de gordura. Então comer de 3 em 3 horas faz toda a diferença também no que se diz respeito à estagnação do peso. Outra coisa que você pode fazer: se até agora você bebia muita água, comia de 3 em 3 horas e mesmo assim seu peso estagnou, estabilizou, não rompe mais, vou dar, da agora para frente, 3 dicas-chave. Uma delas aumente o seu tempo de exercício. Por quê? O corpo da gente, ele se acostuma, né, com os estímulos. Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente sedentária, você começou a fazer uma caminhada,
você vai perder peso. Por quê? Porque você não tinha o hábito de caminhar, de gastar aquela caloria e começou a gastar. Com a medida que o tempo vai passando, seu corpo acostuma com aquele gasto calórico, acostuma com aquele estímulo. Então o que acontece? Você para de perder peso, porque ele agora já está acostumado com o estímulo. Você não engorda, mas você para. Você só vai engordar se você consumir mais comida, né? Mas se você continuar naquele estímulo, você não vai mais perder peso. Então essa caminhada que a gente faz durante a dieta, né? Quando você estagna o peso, né, que você para de perder peso, o que acontece? Você precisa aumentar ou o tempo ou a intensidade da caminhada, tá? Tempo e intensidade vai ser assunto para um outro vídeo, que eu vou ensinar vocês como fazer a caminhada ou a corrida, o exercício aeróbico que precisa ser feito durante a Educam. Mas agora, né, nesse vídeo, eu só quero dizer para vocês, se você estagnou, aumente o tempo de exercício aeróbico, que dentro desses exercícios aeróbicos, né, falando assim mais claramente, o que você pode estar usando? Natação, dança, esportes, né, handball, basquete, voleibol, futebol, a corrida, a bicicleta, a caminhada, tá? Esses são exercícios aeróbicos. Então, você deve aumentar o tempo desses exercícios. Se você faz 30 minutos, você vai passar a fazer 40, 45, 60 minutos, tá? Nunca faça menos de 30 minutos, tá? Não sei se eu já falei em outros vídeos, mas a gordura só começa a ser queimada, né? A fonte de energia, né, gordura, só começa a ser usada a partir do 31º minuto de exercício aeróbico. Então não adianta você fazer uma caminhada de 30 minutos, porque nesses primeiros 30 minutos você queimou glicose, né? A pouca glicose que você tem no organismo você vai queimar nesses 30 minutos. A partir do 31º minuto é que você vai estar queimando gordura. Então uma caminhada de 30 minutos não vai resolver. Se você caminha 40 minutos, 30 minutos você queimou glicose e 10 minutos você queimou gordura. Tá certo? Então, se você estagnou, mais uma vez, tente aumentar o tempo de exercício aeróbico, tá? Quarta dica, como eu falei, se nada resolveu, tenta essa também que vai dar certo. Sal, gente. O sal, ele tende a fazer com que o corpo retenha mais água. Se retém mais água, você vai ficar mais inchada. Algumas pessoas vão ter, né, um aumento da pressão arterial justamente porque vai comprimir mais os vasos sanguíneos. E, consequentemente, se você retém líquido, você vai aumentar de peso, tá? Então, tenha na sua consciência, consuma o menos possível de sal, tá? Quanto menos sal, melhor. Porque você já vai aumentar o consumo de água. Imagina se você come bastante sal, você vai ficar uma bola de inchada. Então, diminua o sal, aumente a água, aumente o tempo de exercício, que vai dar certo. Última, diminua os laticínios e os tolerados, tá? Por que eu tô falando isso? Nós temos que consumir até 700 ml ou 700 gramas de laticínio. Por quê? Porque os laticínios contêm lactose, que é um açúcar que tem, né, nos derivados de leite. Então, o que acontece? Lactose é açúcar. E ela vai atrapalhar a nossa dieta, porque nós não podemos consumir açúcar, tá? Então, é por isso que são tolerados, são permitidos até 700 ml ou 700 gramas de laticínios. Então, se você estagnou com 700 gramas, tenta dar uma diminuída, diminui para 500 gramas por dia, que vai dar um susto no seu metabolismo, tá? Outra coisa, os tolerados. Se você está notando que você já fez isso tudo e continua estagnado, diminui nos tolerados, né? Diminui as receitinhas, tenta comer os alimentos assim a priori mesmo, da maneira mais natural possível, sem fazer mistura com tolerados, tá? E se você vê que se diminuir os tolerados e mesmo assim você estagnou, por um período curto,
tira totalmente os tolerados, que você vai ver que você vai dar um up, vai dar um gás, depois você volta de novo e continua consumindo os tolerados. Mas tenta dar esses sustos no seu organismo, que com certeza, gente, pode ter fé no que eu estou falando. Seguindo essas 5 dicas que eu dei para vocês aqui, com certeza vocês vão sair do período de estagnação, tá? É feito, eu falo por experiência, eu falo de cadeira, porque eu fiz e deu certo. E sempre estou aconselhando, né, as pessoas que estão com esse problema, que me procuram, a fazer isso. Pode fazer sem medo de ser feliz, que vai dar certo. Aí eu quero fazer uma ressalva, uma observação. Olha só, eu vi muitas pessoas falando da musculação, que estão fazendo musculação e tal, e coisa e tal. Olha só, quem está fazendo musculação ou ginástica localizada, quero dizer para vocês que não se atenham apenas à balança. Por quê? Quando a gente está fazendo somente o exercício aeróbio, a gente não ganha tanta massa magra. A gente ganha um pouco, mas não ganha tanto. E às vezes a gente perde até muita massa magra porque você está fazendo dieta bem restrita para emagrecer. Então você pode ir na balança tranquilo. Agora quem está fazendo musculação ou ginástica localizada, pilates ganha um pouco também, mas principalmente a musculação, o que acontece? Você tende a ficar mais pesada. E às vezes você vai para a balança, você não sabe disso, aí você vai ficar estressada porque você está ganhando peso ao invés de emagrecer. Não é verdade. O que acontece? Quando você faz esse tipo de exercício, você ganha massa magra. E a massa magra, ela pesa mais do que a gordura. E é muito mais rápido o ganho de massa magra do que a queima de gordura. Então, às vezes você está fazendo, está queimando gordura, mas a gordura está sendo queimada mais lentamente e a massa magra está aumentando mais rapidamente. Então, como que você vai saber se você emagreceu ou não? Através da fita métrica, através das suas roupas. Então, quem está fazendo esse tipo de exercício, não se atenha à balança, se atenha a medidas do corpo, né? Os seus quadris, a sua cintura. Você vai ver que você pode estar aumentando de peso na balança, mas a sua cintura está mais fina, as suas pernas estão mais torneadas, né? As coxas ficaram mais grossas, mais firmes, os braços estão mais firmes. Por quê? Porque você está ganhando massa magra, tá? Então não se desespere se você estiver fazendo esse tipo de exercício, subindo a balança e a balança estiver subindo ao invés de estar descendo. Por um período ela vai subir sim, mas daqui a um tempo ela vai descer, tá? Então fiquem com Deus. Muito obrigada por assistir. Grande beijo para vocês e sucesso na dieta. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo para mim. Se inscreve no nosso canal para ficar sempre por dentro das novidades. Me siga lá nas redes sociais, no Insta, no Face, tá? Participe do nosso grupo do Caneando. Nosso grupo é muito legal, tá bombando, tá? Grande beijo mais uma vez. Fiquem com Deus. Tchau!